O meu olá a todos. Hoje no nosso Espaço Saúde, nós vamos falar sobre uma glândula do corpo que ela está relacionada a vários problemas de saúde e que existem várias pessoas que têm vários problemas relacionados a isso. Vamos falar hoje sobre a tireoide. Vamos aos fatos. A tireoide, ela é responsável pelo funcionamento acelerado do corpo ou pelo funcionamento lento do corpo. Quando é acelerado, em que a pessoa tem soa as mãos, quando a pessoa tem aquela aceleração do batimento cardíaco, né, dentre outros sintomas, está associado ao funcionamento acelerado dessa glândula, ou seja, o hipertireoidismo. Quando existe ganho de peso, inchaço nas pernas, né, um funcionamento mais lento do corpo, né, dentre outros fatores, nós chamamos de hipotireoidismo. A proporção do homem para a mulher é que para cada 4 mulheres que têm problemas relacionados à tireoide, um homem tem problemas relacionados à tireoide. Então, vamos lá. Geralmente, existe o hormônio, né, que é o hormônio T4, que é prescrito aí, eu não vou citar nomes comerciais para não comprometer, mas as pessoas tomam esse hormônio T4 para estimular a tireoide a funcionar, principalmente quando existe um quadro de hipotireoidismo. Só que, um detalhe básico aqui. A tireoide, ela é uma glândula que ela necessita de nutrientes para o seu bom funcionamento. Quando ela tem a falta desses nutrientes, principalmente ferro, selênio e iodo, principalmente, a glândula começa a mostrar sinais de desgaste. Principalmente, vamos citar o iodo. Nós temos uma fonte de iodo muito baixa no corpo, né? Muito baixa, porque eles acrescentam iodo ao sal, mas só que aquele iodo, ele simplesmente existe para se evitar que se forme o bócio, ou seja, a famosa papada nas pessoas. A grande maioria do iodo do corpo está localizada na tireoide. A deficiência desse iodo pode levar a alterações na glândula, principalmente associado à falta de ferro e à falta de selênio. Então, não adianta você tomar um hormônio para estimular essa glândula, sendo que é o mesmo, eu sempre cito isso para muitos clientes meus, de que quando você tem um solo e você joga aquela semente para que aquela semente cresça e vire uma planta, você precisa de um solo adubado. Você não adianta você ficar tomando hormônio, que seria semente no caso, sendo que o solo está infértil. Geralmente só se repõe hormônio T4 e não se prescreve nutrientes para se dar um estímulo a essa glândula. Geralmente, muitos médicos que lidam muito com hipotireoidismo, com hipertireoidismo, passam por uma situação em que eles não prescrevem esses nutrientes, dentre outros associados, para fazer com que essa glândula possa ter um estímulo maior. Geralmente você pede um exame chamado TSH, dentre vários outros. Então, você simplesmente pede aquele exame, o TSH, se você olhar lá no teu exame, seria de 0,4 a 5,5. Só que o grande problema aí é que quando a tireoide já está apresentando um TSH, nesse caso aí perto de 5, 5,5, a tireoide já está pedindo socorro há muito tempo. Segundo segundo a Associação Americana,
médica, eles já começam a tratar quando esse TSH já está acima de 2, porque já começa-se a trabalhar em cima do hipotireoidismo subclínico, é aquele que está dentro daquele padrão, a pessoa tem sintomas, só que o TSH não está tão alto. Quando ela chega a 5,5, 6, 7, a situação é de que a tireoide já está sofrendo e já está pedindo socorro. Então, nós temos que pensar da seguinte forma: a tireoide é uma glândula importantíssima no corpo. Quando você diz tireoide, você tem que pensar em outras duas glândulas, que é o pâncreas, que é aquele que controla o fluxo de insulina no corpo e da produção de enzimas para se quebrar proteínas quando você come alguma comida, e a suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim, né? É do tamanho de um feijão, que também produz hormônios ligados a estresse e vários outros, enfim. Então, nós chamamos isso aí de tríade uno: tireoide, pâncreas e suprarrenal. Então, geralmente, as patologias estão associadas a essas três glândulas. O que é que acontece dessa forma? Você tem que pesquisar, verificar a tireoide, verificar a suprarrenal e verificar o pâncreas. Estão relacionados essas glândulas aí ao controle do açúcar do corpo, ao ritmo de estresse que as pessoas têm, e a tireoide principalmente pode estar relacionada a quadros de anemia desconhecida, né, fora aquelas síndromes citadas aí, pode estar relacionada ao aumento do colesterol. Muitos se preocupam, veem que o colesterol está alto, eles já começam a entrar com as estatinas para poder baixar. Você não pode pensar assim de forma muito simplista. O colesterol está alto, a primeira suspeita é você pesquisar a tireoide da pessoa. A tireoide pode estar relacionada a um hipotireoidismo, não é? Então, a parte de anemia, colesterol, o bom funcionamento do corpo, porque existem várias reações, né, nessa glândula aí, e principalmente, citando aqui um caso à parte, a gestante. Nós vemos alguns casos em que as gestantes elas têm um problema na tireoide, que elas têm que repor hormônio para fazer com que a tireoide volte para o normal. Por quê? Porque a criança que está em formação no útero da mãe, a criança não quer saber se ela está causando mal para a mãe, se ela está causando problemas para a mãe. Ela simplesmente quer absorver o que ela precisa, ela não está preocupada com a mãe. E na absorção desses nutrientes, quando o corpo começa a ter a necessidade de outros nutrientes, começam a acontecer esses problemas, como diabetes, pressão alta, hipotireoidismo, né? E isso acontece com muita frequência. Então, o que é que acontece? O corpo precisa de nutrientes para a tireoide, né? Como eu já disse antes, ferro, selênio, iodo, ou seja, o iodo que nós consumimos às vezes não é suficiente. Pensa-se apenas em se passar hormônio para se tentar equilibrar. Por que que você trata a sua tireoide de tempos em tempos, você tem que subir a dose? Porque o hormônio não é o suficiente. Ou seja, o T4 é um pré-hormônio. Você toma o T4, ele se transforma em T3 e é o T3 que vai fazer essa ação no seu corpo. E vai controlar várias funções, né? E que devem ser observadas por um médico que esteja acostumado com isso ou que tenha vivência com isso. Pode ser até um clínico geral, mas ele deve pensar nessas possibilidades. Apenas a reposição de hormônio não resolve a situação. Existem vários casos que são subutilizadas o uso de drogas ou superutilizadas como uma forma mais fácil, sem se pesquisar a causa básica,
e que pode causar problema para várias pessoas. Então, pessoal, fica aí a dica, e o assunto é muito longo, quem sabe numa próxima a gente estenda mais isso aí. O meu grande abraço a todos e até mais.